Dr. Henrique Pereira de Moraes. O nosso Tito dispensa apresentações. No entanto, para os poucos que o não sabem, diremos que é um ilustre vimaranense, médico e ex-deputado da Assembleia da República, eleito para as legislaturas de 1976, 79 e 80, tem particular orgulho na comissão que cumpriu na Guiné, em Catió, como capitão médico ao serviço do Exército Português entre 1967 e 1969. Tem a palavra o Dr. Henrique Pereira de Moraes. Desde muito novo, já lá vão uma quantidade grande de anos, habituei-me a passar por esta etapa. Para parar sempre e sentir grande respeito, satisfação e orgulho. Respeito por estar perante a figura de Dom Afonso Henriques, o rei, que foi forte, corajoso e desembaraçado, grande chefe, o nosso fundador. Satisfeito por sentir que durante séculos e por tanta gente os meus sentimentos tiveram tanta concordância e solidariedade. Orgulho e vaidade. E uma sensação de ser pessoa importante. E sou. Importância que deriva de ser português. Que é compartilhada por vossas excelências. E é provavelmente essa importância a de ser português que justifica o honroso convite de estar aqui a falar a todos. E aproveito também para agradecer os esforços do Dr. Luís Cabral, que possibilitaram esta reunião evocativa de Zamora. Ser português é importante. Portugal não é um país qualquer. Terra de Santa Maria, de resto, ela já nos visitou. E a quem devemos essa característica? Ao rei, Dom Afonso Henriques, a quem todos os agradecimentos são devidos pela criação deste reino. E aqui estamos nós, orgulhosos, a comemorar a data da criação das nossas fronteiras. Zamora, 5 de outubro de 1143. A independência do Condado portugalense foi sonhada pelo Conde Dom Henrique, apoiada pelo Bispo de Braga. Este seu confronto, em confronto com o Bispo galego Dom Gelmides. A ideia continuada por sua mulher, a Rainha Dona Tareja, mas por caminhos diferentes daqueles que queriam os portugueses. Mas para além das fronteiras terrestres, marcadas por rios, montanhas e outros marcos geográficos, outras fronteiras se foram desenvolvendo. Uma delas, a língua. As povoações, por vezes, não são distantes, mas de um lado fala-se espanhol e do outro português. O tom é parecido, mas as palavras nem sempre têm o mesmo significado. Até mesmo os palavrões não exprimem o mesmo de ambos os lados. Por exemplo, um em Espanha é pau, é madeira. Em Portugal, um desabafo bem conhecido. E o sentimento pátrio também se foi enraizando dentro dos limites criados em 5 de outubro, a tal ponto que há poucos anos, num pouco espaço de terra que ainda não tinha ficado bem definido, a norte, na fronteira norte para os lados de Torém, houve necessidade de escolha entre Portugal e a Espanha. Foi dado ao povo, numa espécie de referendo, assim, gente simples, honrada, que trata principalmente de vacas, gente importante, são portugueses. A terra é deles e eles são da terra. Por obra do rei Dom Afonso Henriques, também é nossa. Mas a nossa fronteira não está fechada. Recebemos o que nos apreciam e que nos é útil. Bom. Mas outra fronteira se foi criando. Como sabem, o património genético. Nós somos diferentes do resto da Europa. O Homo sapiens, na sua expansão para fora da África, em determinado momento, depois de espalhar pela Ásia, paulatinamente foi ocupando a Europa. Julga-se que eram poucos e, por isso, ao longo de milénios, foram-se cruzando entre si, criando um património genético muito fixo que terá as suas vantagens, mas não é o nosso. Aqueles que atingiram principalmente a orla marítima da Península Ibérica relacionaram-se durante milhares de anos com povos diferentes,
outros ADNs, tendo por isso uma variabilidade genética grande, mais rica que os habitantes do resto da Europa, e que tem a enorme vantagem de, em caso de uma catástrofe, sermos os que melhor a enfrentarão, os últimos a desaparecerem, os únicos a resistir. Podemos dizer que é uma nova boa esperança. Abusei da paciência de Vossas Excelências, mas agora vou abusar da confiança. Sem aviso e sem autorização, falarei em nome de todos ao nosso rei, Dom Afonso Henriques. Senhor, estamos aqui porque queremos continuar Portugal e queremos ser portugueses. A definição das fronteiras por trabalho da primeira dinastia Zamora, 5 de outubro de 1143, a Alcanices, Dom Dinis, foi feita com coragem e determinação pelos nossos reis e os nossos antepassados, criando assim Portugal. Houveram guerras, lutas, tratados, alianças e casamentos, avanços e recuos, sangue e dificuldades, mas sempre uma vontade firme e inflexível, coroada de êxito, que nos dá tanta satisfação. Foi o exemplo destes senhores que perdurou durante séculos. Mas nem sempre foi fácil. Na segunda dinastia, Aljubarrota é o expoente máximo da manutenção do desejo da nossa gente. E também depois de 1640. Mais uma vez, a luta pela fronteira heroica e inquebrantável marcou galhardamente o gênio português. Foi uma página vivida, principalmente... A lida, não faz mal. Fora da Europa, a fronteira longínqua, levada pelas caravelas, esteve em perigo. Outros, tal e qual hienas, quiseram aproveitar os nossos 60 anos de fraqueza. Foram, na generalidade, corridos, honrando assim a memória de Dom Afonso Henriques, o rei. No século XX, por duas vezes, fomos chamados a defender a pátria. Em 1914 e 1961. A decisão política não foi discutida. Concordando ou não, os portugueses estiveram presentes. Arriscaram a vida, alguns morreram. Que Deus os guarde. Heróis em vida, almas santas, depois de mortos. E se estamos em Guimarães, não quero nem posso deixar de lembrar o Regimento de Infantaria 20, mobilizado para a França, onde 70% dos soldados morreram em combate. E no ultramar, numa guerra que nos foi imposta, mais uma vez partiram os militares em nome da pátria. Mesmo alguns, e manifestamente, não concordavam com a posição do governo de então. Mas era a pátria que estava em perigo. E, portanto, tinha que ser defendida. E não foram somente os europeus. Testemunho que na Guiné milhares de guineenses queriam continuar portugueses. E exemplos não faltam. Civis e combatentes amavam Portugal. Por Portugal sofreram e morreram. E hoje vamos homenagear Marcelino da Mata, esse heróico combatente da Guiné. E eu não posso deixar de recordar com respeito e comoção outro homem que morreu por Portugal, João Bacar Jaló, Torre Espada e Cruz de Guerra, capitão comando, chefe dos combatentes de Catió, sul da Guiné. Honra e respeito. É para isto que estamos presentes, Dom Afonso Henriques. Para dizer à sombra dessa espada, que é de ferro, e que a vontade também ferra de Vossa Alteza, Rei, não se extinguiu, apesar de já terem passado muitos séculos, e que tudo faremos para que perdure. Comemoramos o 5 de outubro de 1143, também agradecidos e orgulhosos. Bem-haja Dom Afonso Henriques, Rex. Tenho dito.